Abre a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 2. 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Amém? Se você conseguiu achar, diga amém. Não conseguiu? Misericórdia. Não, a gente espera, não tem problema não. 1 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 2. Eu esqueci de colocar no slide ali, peço desculpa. Amém? 1 Samuel, capítulo 22, o versículo 1 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também, no versículo 2, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Amém? Hoje a gente vai falar sobre uma direção no deserto. O tempo no deserto, para quem não entende muito bem o que quando diz deserto, quer dizer um período difícil da sua vida, um período de seca espiritual ou de dificuldades que todos nós passamos, né? Não é um tempo muito bom de se viver. Ninguém gosta de estar no deserto, essa é a verdade. O deserto ele tende a nos mostrar o pior que existe dentro de cada um de nós. Davi experimentou muitos períodos como esse, mas o tempo em Adulão foi um dos que ele mais precisou confiar na presença de Deus. Davi, como muitos sabem, era um rapaz ainda quando foi ungido a ser rei de Israel, mas ele não ia ser rei já quando ele foi levantado, quando foi orado. Ele ia ter um tempo ainda do trabalhar de Deus. E no meio desse deserto foi, vamos dizer que quase o final do período do trabalhar de Deus na vida de Davi. Davi era um pastor de ovelhas e ele tinha amor e o favor do Senhor. Isso fez com que ele derrotasse o Golias, né? A história famosa. E que tornou Davi ainda menino, muito conhecido. Ao mesmo tempo, ele atraiu inimigos e a perseguição do rei Saul. Quando Davi passou por esse tempo no deserto, era porque Saul estava perseguindo ele. E eu espero que nunca aqui ninguém tenha sido perseguido, mas ser perseguido é uma pior sensação do mundo, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Ou também a gente pode levar para um momento que todo mundo aqui passou. E se você falar que não passou, é mentira. Que é a tua mãe perseguindo você com uma havaiana na mão. Todo mundo já passou por isso, ou uma havaiana, ou uma vara, qualquer coisa. Não é um momento bom também, você fica até com medo de passar na porta. Sabe quando você está preso num lugar e tua mãe está só ela e a porta, assim, e ela fala, passa. E ela com chinelo na mão, e você não tem coragem de passar? O medo de Davi provavelmente é um pouquinho maior que isso, mas mesmo assim era um medo, né? Provavelmente que ele estava passando. O que nós sentimos no deserto, natural, não é diferente daquilo que nós sentimos no deserto espiritual, vamos dizer assim, na nossa vida espiritual. Quando nós passamos pelo deserto da nossa vida espiritual, nós passamos sede de Deus e fome de Deus. Quando você está no deserto, se você ficar perdido lá, ou qualquer coisa assim, ou acabar seu mantimento, a primeira coisa que você vai sentir é sede. E depois você vai sentir fome, provavelmente. E Davi, nesse deserto, ele passou por muita aflição. Mais para frente aqui a gente vai ver que Davi teve muitos problemas e ele falava isso com o Senhor constantemente. Mas uma coisa que Davi não perdeu no deserto foi a confiança de Deus. Foi a confiança em Deus, aliás. Ele continuou acreditando, ele continuou confiando no favor de Deus, porque ele tinha uma promessa. E você tem uma promessa na sua vida, amém? Em sua palavra, falando com ele, ele permitiu que você passasse por esse deserto e ele te sustenta nesse período. Quando você está passando por esse deserto, ou eu estou passando,
Muitas vezes a gente pensa, né? Mas eu estou com Jesus, eu não vou passar dificuldade. Não, meu filho, sinto muito te avisar. Você vai continuar passando porque é a nossa vida e é assim. O que Deus espera, o que Jesus espera de nós nesse tempo de deserto é aprender e confiar. Ele espera que a gente confie nele em todo momento, porque nós temos uma promessa dele. Ele não nos abandona. E não é na hora mais difícil que você estiver passando que ele vai te abandonar, amém? Então a gente passa aí, depois desse tempo que Davi ele foi perseguido, ele foi para uma cidade, aí ele teve que correr de novo, se fez de louco, ficou babando na rua, pintando porta para a cidade achar que ele era louco e expulsar ele da cidade. Tudo isso porque ele estava sendo perseguido, né? Muitas vezes quando a gente é perseguido, nós fazemos loucuras. Muitas vezes quando nós estamos no deserto, a gente esquece, às vezes, de Jesus. Há um tempo já, um tempo atrás, eu estava passando por um deserto muito, mas muito complicado na minha vida, bem difícil mesmo, e por muitas vezes eu me peguei esquecendo justamente do que eu estou falando aqui agora para vocês. Uma coisa que eu já sei há tempos, que é que eu preciso confiar no Senhor, porque se eu não confiar nele, não é pela minha mão que vai ser feito, porque se eu não fui bom nem para sair do problema, para não entrar no problema, aliás, quem dirá para sair. Então eu preciso confiar nele. E nesse deserto, eu simplesmente esqueci de fazer esse tipo de coisa. Igual coisa simples, como chegar aí, Jesus, eu estou passando por isso agora, e eu preciso do Senhor. Eu preciso entender o porquê que eu estou passando por esse momento, porque qual é a sua permissão, o que eu tenho que aprender com isso, com esse tempo. E provavelmente isso foi muitas vezes o que passou na cabeça de Davi. Enquanto imagine, Davi tinha uma vida boa lá, simples, né? Ele pastoreava ovelhas, e aí ele vira do nada, ele mata um gigante, ele vira o principal cara do exército de Saul, e como ele começa a ficar muito famoso e muito querido por todo mundo, Saul fica com inveja e fala: eu vou matar esse cara. E aí, filho de Saul, Jonatas, avisa Davi, e Davi foge, e aí começa a fugir. Em alguns lugares fala que foi 12 anos, em alguns lugares fala que foi 13 anos de perseguição. Agora imagine, meu irmão tem 13 anos. Imagina, toda a vida dele, olha o tamanho da criancinha. Imagina toda a vida dele, você viver fugindo, você não poder deitar sua cabeça em paz no travesseiro porque você está sendo perseguido, e tem um cara que é muito poderoso e que mata mesmo, não é brincadeira, que era Saul, atrás de você. Então, a vida de Davi nesse tempo foi confiar em Deus. Era simplesmente confiar em Deus, não tinha saída, não tinha o que fazer. Nós precisamos enfrentar as perseguições. Antes de Davi chegar nessa caverna de Adulão, ele já estava fugindo de Saul. Certamente, Davi, como muito de nós, chegou ao deserto debaixo de perseguição, injustiça e debaixo de dor. Muitas vezes a gente passa por desertos que, aos olhos do mundo, não é justo, sabe? Eu tive uma experiência na minha vida horrível, de que eu fui acusado injustamente de uma coisa muito séria, e eu estou aqui para te dizer que isso não é fácil. Não é fácil você ser julgado por uma coisa que você não fez e você ser injustiçado por isso. Foi um deserto, provavelmente esse deserto foi o pior da minha vida. E eu ir lá, eu aprendi muita coisa mesmo. Eu aprendi que eu tinha que confiar em Deus. Eu aprendi o que é você não poder fazer nada, porque não tem como você mudar o que está acontecendo. É injusto? É, mas você não tem o que fazer. Isso é muito difícil, é muito complicado você ser acusado de uma coisa que você não cometeu, e muitas vezes você pode estar passando por isso. Às vezes pode ser uma coisa muito grande, difícil, mas às vezes pode ser só um momento aí que aconteceu alguma coisa, falaram alguma coisa de você e você se sentiu injustiçado, fizeram alguma coisa que te machucou.
e isso tem te afetado. Nós temos promessas, mas não quer dizer que porque nós vamos chegar lá nessa promessa, nós vamos alcançar isso, você vai alcançar a promessa que o Senhor tem para você. Mas não quer dizer que você alcançar ela, você não vai ter que passar por luta, por provação, pelo deserto. Se você está passando por um deserto hoje, você está aqui hoje para aprender que esse deserto ele não veio por acaso na sua vida. E essa é a primeira lição. Ele tem um propósito, né? E que Deus está com você. Só de saber que esse deserto ele tem um propósito, que Deus está com você, você já não precisa se preocupar mais. Você já pode saber que você está bem, você está em boas mãos, que Deus está cuidando de você. Não tenha medo. Davi ele já tinha derrotado Golias, de alguma forma tinha sido provado o valor dele. Mas mesmo nesse tempo, Davi foi levado a um lugar de depender muito mais de Deus e entender que o Senhor era seu escudo, a sua proteção e a sua justiça. Davi ele era um herói, porque Golias falou: e aí, tem alguém aí que bate de frente? Vocês têm alguém? E ele já estava tirando sarro. Já estava tirando sarro de todo mundo. Aí vem um cara desse tamanho, do tamanho da minha mulher, quase, que é baixinha, 1,5 m, e fala: não, me dá uma armadura aí que eu vou derrubar esse cara aí. Cara, eu não sei vocês, hoje em dia a gente fala: nossa, que cara é corajoso, né, Vitor? Ó, mas se eu tivesse lá, eu ia falar, eu olhar pra cara do Vitor e falar: o cara tá falando aí. Cara, eu não ia acreditar. Esse cara pegou uma funda, que era uma parada que tacava pedra, botou uma pedra lá, deu uma rodada assim. Vocês já viram aquele vídeo do tio do pão da ceia lá, né, Gabriel? Pegou e deu uma rodadinha aqui, ó, e tal, na testa do Golias. E caiu. Davi foi lá com a espada, arrancou a cabeça dele e jogou assim, ó, tá aqui. O cara era um herói. O cara era o cara. Tanto que ele virou o general, o cara, o top do exército. Mas mesmo assim, Deus, em toda a sua sabedoria, botou ele no deserto. Às vezes a gente acha, porque nossa vida está indo assim, ó. Nossa, Deus, olha, Deus te abençoe, porque minha vida está da hora. Muito obrigado. Aí do nada, chega um deserto na tua frente, na nossa frente, e quando a gente pisa o primeiro pé no deserto, assim, vocês já foram na areia, em alguma praia que tem uma areia tão fina que ela queima em cima do teu pé? Tipo, você tá de chinelo, você pisa, a areia cai em cima e queima. Eu fui uma vez, a gente foi na praia do Rosa, e a areia era desse jeito, você pisava e queimava. Aí eu já pensei: nossa, imagina no deserto, né? Você andando lá naquele troço, aquela areia quente. Enfim. E aí você tá andando, você tava lá de boa na sua vida, tudo caminhando, tudo glória a Deus, aleluia. E aí você pisa o teu primeiro pé no deserto. A primeira coisa que nós fazemos naturalmente é reclamar. Não sei vocês, mas eu faço isso normalmente. E aí logo eu já pego e falo: ó, estava até agora falando que estava bom, agora você está pisando no desertinho, você já está reclamando? Eu falo para mim. Nós temos esse problema de, logo que começamos a caminhar no deserto, a gente já começa a reclamar e fala: poxa Deus, estava tão bom no ar-condicionado, estava tão bom. Nossa, ó, uma coisa, um testemunho. Eu trabalhei muito tempo de servente de pedreiro, né? Estava vindo conversando com meu irmão hoje pro culto. E aí eu falei, uma vez eu fui trabalhar e eu abria, tava igual tava essa semana de frio. Tava 0 graus, acho, 2 graus por aí. E aí uma delícia assim de trabalhar com água. Nossa, que saudade. Aí cheguei para abrir a torneira. Vocês acreditam que eu abri a torneira? A água estava congelada dentro do cano. Congelada. Aí essa semana, eu acordando, eu trabalho em casa agora. Aí eu acordei, trabalhando em casa, embaixo das cobertas. Falei: Deus, a gente passa por umas lutas, mas o Senhor é bom.
Eu tava lembrando, falando com meu irmão, que eu ia trabalhar e você chegava lá você saía do quentinho da coberta, entrava no carro, ia pro trabalho, chegava lá uma roupa gelada. Vocês já tiraram uma roupa quente e colocaram uma roupa gelada? No frio. Gente, olha, parece que o teu espírito sai e volta. Até esquentar, você dá uma morrida assim, daí a hora que vai esquentando, você vai voltando, você vai ressuscitando. É horrível. E hoje eu trabalho em casa. Nossa, é maravilhoso, vou falar para vocês. Tem tempo de deserto e tem tempo da hora boa também. Você vai passar pelo deserto e vai ter hora boa, e também vai ter hora boa e tem hora que você vai entrar no deserto. Nós vamos entrar no deserto. E nós precisamos agradecer nos dois lugares. Em um, porque Deus é justo e Ele também tem um propósito para a sua vida daquilo. No caso, quando é bom. Deus é bom e Ele cuida de você, mas não é porque você está passando pelo deserto que Ele deixou de ser bom e que Ele deixou de cuidar de você. Muito pelo contrário. É no deserto que Ele quer te mostrar as coisas mais top que Ele tem para você. Porque muitas vezes, se a gente estiver passando uma vida boa, todo mundo ficou milionário aqui. Em nome de Jesus, ficou todo mundo milionário. Se você ficar pobre de novo, olha, vai ser difícil. Quem já assistiu aquele lá, que o Leandro Hassum lá fica milionário, fica pobre? Ele é um cara top, aquele filme. Sempre que ele volta a ser pobre, ele fica desgraçando a vida, tudo tá horrível, fica milionário e esbanja, né? Aquilo lá é um bom, não reflexo, mas é uma boa coisa pra gente pensar. Muitas vezes, quando a gente está no bem bom, às vezes a gente está tão bem na vida que a gente esquece de Deus. É mais triste ainda que você está no deserto. Você está bem e você esquece. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer com a gente. Davi nunca deixou de liderar. Essa é uma outra parte. Mesmo no deserto, como a gente leu ali, ele continua sendo líder. Davi, lá nos versículos que a gente leu, diz assim, eu vou ler de novo. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Vamos lá para o versículo 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. Davi, ele era um líder, como poucos. O que a gente pode aprender nisso aqui? Eu vinha pensando nessa palavra, enquanto estava escrevendo, que muitas vezes quando a gente está no deserto, vocês já passaram por um momento tão difícil na tua vida que você não quer ninguém perto de você? Você não quer ajuda? Ou, sei lá, você está lá no teu trabalho, você está fazendo um negócio difícil, você está estressado no teu trabalho, aí chega lá alguém para te ajudar e você fala, não, deixa que eu faço sozinho. Eu sou assim. Por isso que eu estou falando. A Larissa, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, a Larissa chega e fala, dá licença. Vai caçar o que fazer. Às vezes eu sou assim. E às vezes quando eu passo por desertos eu sou assim também. Eu me isolo. Não sei se vocês podem ser assim, às vezes vocês podem ter um jeito diferente, mas eu conheço muita gente que é dessa forma também. A gente começa a passar por dificuldades na nossa vida, dificuldades em algum relacionamento, começou a dar problema, aí você já começa a se afastar. Você começa a ter problema financeiro, aí você começa a se afastar de todo mundo. Você tem um outro tipo de problema no teu serviço, aí você se afasta. Mas esses desertos, eles vêm para mostrar para gente que tem gente ao nosso lado. E eu fui aprender que a Igreja de Cristo, ela é para isso, depois de muitos anos de convertido. Muitos anos mesmo. Eu já tinha uns 3, 4 anos de convertido, que eu fui entender o que era ser Igreja de Jesus. Que foi aqui na igreja, quando eu vim para cá. E a gente passou por um momento difícil. E foi tanto amor que a gente sentiu, que eu e minha família a gente sentiu. Minha família de uma pessoa, que era a Larissa, mas é uma família. Foi tão difícil. E a hora que entregaram, fizeram aquilo por nós, eu falei, poxa, isso aqui é Jesus. Isso aqui é o amor de Cristo. Porque a gente estava passando por dificuldades, início de casamento, gente, se preparem muito para casar, porque olha, o negócio pega. E aí foi tanto amor demonstrado
que eu entendi que quando você está no deserto é muito melhor você ter um irmão do seu lado do que você se afastar e tentar passar sozinho. E eu até coloquei uma frase aqui que para mim, na hora que veio ao meu coração, eu nunca ouvi ninguém falar, provavelmente alguém já deve ter falado, mas quando veio ao meu coração queimou, que é: desertos não são feitos para serem passados sozinhos. Não se passa deserto sozinho. Davi, ele estava isolado, estava passando por dificuldade, estava complicado, igual eu falei para vocês, você ser perseguido deve ser horrível, estava difícil para ele. Mas quando a família dele soube onde ele estava, a família dele foi atrás dele. Agora você imagine, provavelmente quando ele chegou na caverna de Adulão, ele já devia estar fugindo há algum tempo já. Então, há um tempo, pode ser anos, fugindo já. Aí há anos você não vê sua família que você ama tanto, e você passando por dificuldade, por essa prova todo esse tempo, e aí você vê tua família vindo na sua direção. Isso esquenta, isso aquece o coração. Isso deve ser maravilhoso. Você ser cercado no momento de dificuldade, você ser cercado de pessoas que te amam, isso te dá força para continuar. E Davi, ele continuou liderando essas pessoas. Uma das lições que a gente pode tirar desse momento de Davi é que nesse momento ele estava longe, e como a gente leu ali, não foi só a família dele que chegou. Chegaram mais pessoas. Aqui chegaram, aqui como chama aqui, chegaram todos que estavam em dificuldades, provavelmente eram pessoas perseguidas. Todos os que estavam endividados, provavelmente eram escravos que tinham fugido e aí tinham dívida com seus patrões. E os descontentes, provavelmente pessoas que passavam por dificuldades. Então era um tipo de gente que estava mais ou menos na mesma que Davi, ou pior que ele. Estava na mesma situação que ele, sendo perseguido, ou pior que ele, por dificuldades maiores. E Davi, como ele era uma pessoa que provavelmente as pessoas viam Deus nele e sabiam da fama dele, ele era o herói. É a mesma coisa que tipo o Neymar chegar aqui, entendeu? O Vitor vai ser... Não, brincadeira. O Vitor é o CR7. É a mesma coisa que chegar uma pessoa que você gosta muito, um herói teu de infância, não sei. Meu pai às vezes fala lá dos heróis dele, tipo o Bruce Lee, uns negócios assim. Eu nunca assisti, é bem ruinzinho. É bom, mas é bem ruinzinho os filmes. O seu herói, né? Colocando isso, claro, no nosso meio, sem colocar Jesus, porque daí se Jesus aparecer é outra história, né? Mas alguma pessoa que você admira, entendeu? Na sua profissão, a pessoa que você mais admira na sua profissão, ela chega, você vai querer seguir ela, para você ter uma profissão próspera igual ela. Mais ou menos isso. E essas pessoas viram em Davi uma pessoa que podia liderar eles. Essa lição a gente pode tirar para os dias de hoje. Gente, a gente pode estar passando dificuldade, a gente pode estar passando por um deserto, mas sempre vai ter alguém que vai estar passando por um deserto mais doído, que o calor dói mais, que a areia é mais quentinha. Sempre tem alguém passando por um deserto um pouco mais difícil que você. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que a igreja de Jesus está na terra. Porque lá fora, ou aqui dentro mesmo, tem pessoas que precisam de uma liderança. Tem pessoas que precisam de um conselho. Tem pessoas que precisam de uma luz na vida delas. Precisam, às vezes, só desabafar. Nós estamos aqui para isso. Jesus andava no meio de pessoas que a religião da época excomungava, vamos dizer assim. Eu nem lembro o significado de excomungar, faz tempo que eu não vou para a escola. As pessoas colocavam à margem da sociedade. A religião da época jogava de lado essas pessoas e não dava atenção. Mendigos, prostitutas, esse tipo de gente, para eles, quase que nem era gente. Quase que era a mesma coisa que um animal de estimação. E Jesus ia nessas pessoas levar a luz,
entregar a salvação para essas pessoas. E hoje em dia nós estamos aqui para isso. Tem muitas pessoas que estão lá fora, que a sociedade joga de lado, e que acredita que não tem mais jeito e que não servem mais para nada. Nós estamos aqui para dizer que nós vamos acreditar até o final nessa pessoa. Porque Jesus amou ela com todas as forças. Então quem sou eu para não amar ela? Quem somos nós? Nós estamos aqui para ir nessas pessoas e dizer: sua vida tem jeito sim. Quantas vezes você viu alguém falar de alguém que está perdido no mundo das drogas, alguém olha e fala: ih, isso aí não tem mais jeito. Misericórdia. Nunca deixe ninguém falar isso do seu lado. Fala: não, Jesus dá jeito naquilo ali. Ixi, Jesus deu jeito em mim, como que não vai dar jeito nele? Vai dar jeito sim. Nós estamos aqui para isso. Outra coisa que nós podemos aprender com Davi é que muitas vezes nós vamos ser usados para curar pessoas em áreas que nós ainda não fomos curados. Davi, ele estava sendo perseguido, mas chegou gente que estava sendo perseguida para ser liderada por ele. Então, não se espante se muitas vezes chegar alguém e falar: ah, eu preciso da sua ajuda. Ah, o que é? Ah, é nisso aqui, ó. Aí na tua cabeça já vai pensar: ih, logo eu, que eu acho que eu tenho mais luta que você nessa área aí. Não, seja usado por Jesus. Se essa pessoa chegou até você, foi porque Deus colocou no coração dela: ó, vai em tal pessoa. Às vezes no inconsciente, às vezes não importa. Se essa pessoa chegar em você e você tiver a mesma luta que ela, e às vezes tua situação está pior que a dela, nesse deserto que você está passando, ajude. Porque essa pessoa está vendo a luz em você, a luz de Jesus Cristo em você. Então você será usado para curar pessoas em áreas que ainda não foram finalizadas 100%, ainda falta o retoque, ou às vezes você ainda está sofrendo nessa área. Mas nunca deixe de ser usado porque você acredita que você ainda não foi curado. Porque, como a gente sempre fala aqui, e é a verdade, não somos nós que fazemos, é Jesus. Você e eu, nós somos apenas um instrumento. Só abre sua boca e ajuda essa pessoa da forma que você acredita que tem que ajudar. Fale com ela, converse. Você tem lutas nessa área? Amém. Às vezes vocês vão ser curados juntos, em nome de Jesus. Às vezes no que você vai falar para ela, isso vai servir para o teu coração e vocês vão poder glorificar a Deus, dizendo que vocês dois, ou vocês duas, ou enfim, foram curados juntos, um ajudando o outro. Seja usado. Outra coisa, Adulão, essa caverna de Adulão, ela foi um lugar de parada. O que é isso? O deserto, ele muitas vezes é um lugar de direção e um lugar de encontro. Como a gente viu, Davi veio para lá, e neste lugar, quando ele estava lá, ele recebeu muito de Deus, conversou muito com Deus nesse tempo que ele esteve lá, e ele encontrou pessoas lá. Ele foi usado para ajudar essas pessoas que passavam pelo mesmo problema que ele. Foi em Adulão que Davi recebeu a visita da sua família. Então Deus permitiu que, mesmo em meio à fuga, Davi estivesse junto daqueles que ele ama. Como eu disse, não passe esse deserto sozinho. Não se isole. Não se isole. Você pecou? Bem-vindo ao clube. Todo mundo aqui peca. Não se isole. Como eu disse, você pode ser usado para curar pessoas. Você pode ser curado por pessoas. Agora, se você tentar passar esse deserto sozinho, vai ser só você. Deus usa pessoas para curar pessoas. É Ele que faz, com certeza. E Ele pode fazer com você. Mas muitas vezes, você não recebe uma bênção de Deus por falta de relacionamento com pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitas vezes Deus quer usar a vida do Gabriel para falar comigo, para curar alguma coisa na minha vida. Mas aí eu não gosto muito de falar com o Gabriel. O Gabriel é chato. Não vou muito com as ideias do Gabriel. Gabriel é cruzeirense. Deus, por favor. Mas às vezes Deus colocou na mão do Gabriel uma bênção para a minha vida, que vai mudar a minha vida. O Gabriel vai ser bênção na minha vida. E por essa rixa ou qualquer coisa desse tipo, essa
coisa da carne, que nós temos que matar, não matar a carne, matar a vontade dela, eu deixo de receber uma bênção na minha vida, por falta desse contato, desse relacionamento. Então se relacione. Hoje acabar o culto, bate um papo com o pessoal aí. Chega lá, o irmão é quietinho, bem, nossa, coloca a touca assim, fica bem no cantinho dele. Chega lá e fala com ele. Às vezes a bênção da sua vida está lá na mão dele. Uma conversa que você teve. Quantas vezes eu estar passando por alguma dificuldade, algum problema assim na minha vida e eu precisar da ajuda de Deus, eu pedi respostas para Deus. E aqui no final do culto a gente bateu um papo, alguém falar alguma coisa, alguma palavra de sabedoria assim que vem de Deus para nós, e aquilo já me acalmar. Quantas vezes eu vim para o culto com um problema para fora da igreja, pensando, nossa, como que eu vou resolver tal coisa, como que eu vou resolver aquilo, chegar aqui e ter uma palavra de Deus para minha vida, e eu sair daqui falando assim, ó, eu não estou me preocupando com nada, porque eu sei que Deus está comigo. Eu falei com Ele hoje, falei com Deus hoje, falei, Deus, eu estou passando por isso. Aí eu chego lá na igreja, eu recebo aquela palavra, Ele está me ouvindo. Então, vamos para cima. Tenha relacionamento, conversa, bate um papo com o pessoal. Às vezes, se você sentir abertura, fala da sua vida. Fala, ó, se o irmão chegar para você, você precisa de oração? Estou vendo que você está meio assim. Ó, eu preciso. Ora por isso, não precisa falar o motivo se não sentir a vontade. Receba uma oração, bate um papo, conversa, dá risada. Que é uma maravilha ficar aqui no final do culto batendo papo, cara. Que é muito bom. Aproveita isso. Essa caverna de Adulão, ela foi um lugar para Davi se relacionar, para ele entender o que Deus estava querendo fazer na vida dele. Foi um tempo de mudança, foi um tempo de aprofundamento. Provavelmente tenha sido uma das épocas que Davi mais orou na vida dele e mais chorou na presença de Deus. Alguns estudiosos eles dizem que Davi escreveu o Salmo 57 e o 142 durante o tempo que ele estava na caverna de Adulão. Depois, se você quiser ler, quando você chegar na tua casa, Salmo 57 e o 142. Eles dizem assim, ó, 57 do 1 ao 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e é a sombra das Tuas asas que eu me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. No 142 diz assim: a Ti, ó Senhor, clamei e eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o Teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ou seja, aqui é bem claro que quando você lê esses salmos, você entende que provavelmente Davi estava sentindo uma angústia muito grande. Porque ele pedia a Deus, Deus, me livra disso. E eu sei que quem me persegue é mais forte que eu. Mas eu confio em Ti, eu sei que você tem uma promessa para a minha vida e você vai me livrar disso. Davi em Adulão entendeu muito mais a importância de obedecer e seguir a liderança do Senhor. Ele fez daquela caverna um lugar de parada e passagem, que o levou ao caminho da obediência, em cumprir a vontade de Deus, e também entendeu que vale a pena estar com Deus independente do lugar. Davi pode ter pensado por várias vezes que era o fim da sua vida, por mais que tivesse uma promessa do Senhor para a vida dele, mas vamos voltar. Davi, vou passar aqui, vou falar de uma forma mais normal. Davi, quando ele passava por isso, provavelmente ele estava pensando a todo momento que ele ia morrer, como eu falei desde o começo. Porque você está sendo perseguido por alguém que é forte, alguém que mandou matar os sacerdotes. Você já pensou nisso? O Saul mandou matar os sacerdotes, tudo por estresse, por raiva, porque era o jeito dele. Então Davi pensou, esse cara, se ele me achar, ele vai me matar, ele não vai pensar duas vezes em me matar. E provavelmente ele teve medo, ele estava angustiado. Ele falou, Senhor, liberta minha alma das cadeias, para que eu possa Te louvar. Ou seja, angústia, ele estava angustiado.
ele pensou que era o fim da vida dele, provavelmente. E muitas vezes a gente pensa que é o fim da nossa vida também. Muitas vezes. Quantas vezes você já não passou? Às vezes, se você é um pouco mais novo, ainda não, mas também pode ter acontecido, mas eu espero que você não passe por isso, de você passar por uma situação que você acha que ali vai acabar a tua vida. Simplesmente, tipo, chegou. É agora que eu vou. E Davi estava desse jeito. E Davi nessa caverna, ele pensando que era o fim da vida dele, Deus chega para ele, depois de todo esse processo, lá no final, quando ele sai dessa caverna, ele se torna o rei de Israel. A promessa que foi feita para ele lá, quando ele estava lá pastoreando as ovelhinhas dele lá, depois que não era nenhum dos irmãos dele, o pai dele chegou e falou: esses são meus filhos. Daí Samuel falou: mas não tem mais nenhum? Tem um lá, mas pequenininho lá, até que é bonitinho, meio ruivinho, mas não vai ser. Os outros irmãos de Davi, tudo bonitão, forte. E aí chega, e era Davi. Ele foi ungido a rei, mas como eu disse, ele não foi levantado a rei naquele momento. Ele tinha um longo caminho, como a gente viu agora, até um dia ele se tornar rei. Muitas vezes onde a gente vê um fim, Deus está vendo só o começo. Então, se você está chegando nesse momento e está achando: Deus, eu não sei para onde que eu vou daqui. Eu estou achando que está chegando no fim. Eu não sei mais o que fazer. Deus está guardando lá em cima, pensando em você. Calma, que é só o começo que eu tenho para sua vida. É só o começo. Você ainda vai ser muito usado por mim. E foi o que aconteceu com Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi pisou na bola? Pisou, como eu falei. Bem-vindo ao clube, todo mundo pisa na bola. Mas o coração dele ardia e queimava de uma forma por Deus que Deus não achava em outra pessoa. Deus achava nele. Um coração que amava o Senhor. E que por mais que desse as pisadas de bola dele, Deus estava sempre no topo da vida dele. E ele não negociava isso. Pode fechar sua Bíblia, fechar os seus olhos, a gente já está caminhando para o fim. Pode baixar sua cabeça.